Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola El, para nossa terceira aula. Nós vimos na aula passada ali sobre Moisés, sobre Arão, sobre a adoração no bezerro de ouro, né? Como muitas vezes nós podemos nos deixar levar, depois de um momento maravilhoso na presença de Deus, nós podemos nos deixar levar pelas vozes ao nosso redor e nos distanciar da presença de Deus, né? Vimos ali a canção de Moisés e toda a importância que Moisés está tendo e vai ter, né, na organização da adoração verdadeira ao único Deus. E nós vamos estar falando hoje sobre a construção do tabernáculo e tudo que tem nele ali. Vai ser bastante coisa. Vou estar tentando trazer aqui nessa, né, em uma aula só. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais esse momento, por estarmos aqui na presença dEle, que a gente possa aprender mais a respeito da adoração ao único Deus, ao Deus verdadeiro. Amém? Senhor, obrigado por estarmos na Tua presença, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, nos ajudando a aprender mais de Ti, Pai. Me usa aqui, Pai, em tudo aquilo que foi estudado, em tudo aquilo que foi buscado e aprendido, que eu possa estar trazendo aos nossos irmãos que estão acompanhando, que estão assistindo com clareza, para que eles possam entender, que eles possam aprender e que eles possam, Pai, reconhecer a Tua majestade, a Tua beleza, Pai, a Tua... reconhecer, Pai, que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus misericordioso, Pai, é um Deus que quer ser adorado, Pai, com ordem e com decência, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui presente e continua conosco, Deus. Amém. Então, irmãos, vamos estar hoje falando sobre o tabernáculo. Nós vimos ali que Moisés ficou no monte para receber todas as instruções do tabernáculo e quando ele desce, o povo está lá fazendo o bezerro de ouro. Mas vamos estar focando aqui nas instruções do tabernáculo. Moisés está lá no monte e está recebendo todas as instruções de como deve ser construído o tabernáculo, cada utensílio, tudo que Deus quer que esteja lá dentro, a forma que deve ser construída, os tipos de oferta e tudo mais. Então nós vamos avançar lá para Êxodo 25, do 1 ao 7. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba a oferta de todo aquele que quiser ofertar de coração. Então Deus queria algo vindo do coração, algo da sua boa vontade, e ele queria algo bom, algo belo, algo valioso. Quero receber deles o seguinte como oferta: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras próprias para serem fixadas na faixa sacerdotal e na peça que vai no peito do sacerdote. Então já Deus te fala: eu quero receber ofertas de coração, mas eu quero coisas boas, coisas belas, coisas bonitas. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero bronze, eu quero azeite, eu quero tudo que vai precisar. Então a gente vê que Deus quer a nossa adoração, que é uma adoração vinda de coração, mas Ele não quer algo de qualquer jeito. Ele quer algo que seja valioso para nós, algo que nós ofereçamos e que nos custe, né? Tem uma frase que eu gosto muito e que Davi fala, né? Quando a arca ela tá lá no terreno e ele quer comprar aquele terreno para que seja dedicado a Deus. E o dono daquele terreno fala: não, meu senhor, esse terreno é seu, pode ficar. E Davi fala: eu não oferecerei algo ao Senhor que não me custe. E essa frase para mim ela é extremamente importante para a minha adoração. E espero que possa ser para a sua, assim como foi para o povo, né? Deus fala: eu quero uma oferta de coração, mas eu quero algo valioso, quero algo bonito, algo belo. Então você não tem como oferecer, né? Não é uma regra, né? Não estou aqui impondo algo, mas você deve oferecer algo a Deus, você deve oferecer o seu melhor, né? Não que você tenha que chegar e dar tudo que você tem e não se preocupar
com as suas outras obrigações financeiras ou pessoais, né? Mas Deus quer algo que ele não, ele quer algo que demonstre o seu esforço, a sua dedicação, né? Como Deus falou, eu não vou dar algo que não me custe nada, né? Eu quero colocar financeiramente, eu quero colocar minha força, minha dedicação, meu suor aqui nisso, porque é pro Senhor. Então, Davi, ele fala isso, e assim como foi aqui em Êxodo, né, que Deus queria algo valioso. E a gente vê que essa construção que Deus fala, Deus primeiro pede todos os utensílios. Ó, eu quero que o povo me oferte o ouro, a prata, o bronze, a madeira, os incensos, o azeite, tudo eu quero. Mas Deus, ele começa a falar dessa construção de dentro para fora. Ele começa a detalhar os utensílios que vão dentro do tabernáculo, né? E isso é interessante, ele começa a construir e as coisas de dentro para fora. Ele não começa, ó, faz uma tenda bem grande, faz isso, isso, isso. Ele vai falar ali que são cortinas, façam as cortinas, e daí lá dentro você vai pôr. Não, ele começa de dentro para fora. Ele começa a construção do lugar onde ele vai morar, onde ele vai habitar, que vai ser a arca. Lá em Êxodo 25, 8, do 8 a 11, vai dizer assim, Deus vai falar assim, né? E deverão construir para mim um santuário, para que eu possa morar no meio deles. Darei o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça tudo exatamente como eu lhe mostrar. Faça também uma arca de madeira de acácia. Então a gente vê, Deus fala, construa o tabernáculo e eu vou dar a instrução de cada utensílio. Mas primeiro, eu quero que faça a arca onde eu vou morar, que é algo que vai lá dentro. Então ele não está falando, como eu disse, não vai estar falando, faça a tenda bem grande. Não, faça primeiro onde eu vou morar. Eu quero primeiro morar e tá habitando dentro de vocês, então vamos começar de dentro, né? A partir da arca. Então ele fala lá, faça uma arca de madeira de acácia. A arca medirá 1,10 m de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Ela precisará ser revestida de ouro puro por dentro e por fora. Além disso, será feita uma moldura de ouro em volta dela. Vou colocar uma imagem para vocês aqui, como era mais ou menos essa arca, né? Não era exatamente assim, mas é a ideia que a gente pode ter de como era essa arca. Então vocês vão estar vendo aí embaixo como era mais ou menos essa arca, né? Quadrada ali e tal, com os querubins ali voltados, olhando para dentro da tampa, né? Daí tem essa tampa e tudo isso, toda a arca, todos esses utensílios que vão ter ali dentro do tabernáculo, todos eles têm um significado e têm um sentido. E Deus manda primeiro construir a arca, e essa arca representa a presença de Deus, era onde ele ia estar, representa a aliança que ele teve com o povo, né? Porque ali estariam as tábuas das leis, ficaria o maná, ficaria a vara de Arão que floresceu. Então essa arca representa tudo isso, né? Representa a presença, a aliança e a misericórdia de Deus. Por que misericórdia? Por causa da tampa. Na tampa a gente tem ali ele fala a tampa, a gente tem a expiação pelos pecados, tem a redenção e a misericórdia, e a cobertura e a proteção. Então os querubins ali estão protegendo toda a presença de Deus, né, do homem ali, né, e seria por onde Deus fala. Então a arca ela tem todo esse significado. E Deus fala para construir a mesa, né? A gente vai estar vendo uma imagem aqui também da mesa. Então Deus fala para construir essa mesa. Então a mesa, ele fala lá em Êxodo 25, do 23 ao 24, faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Revista de ouro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Daí a gente pula ali para Êxodo 29 e 30, faça de ouro puro os pratos, os talheres, as vasilhas, os utensílios de jarras, bebidas sacrificiais. E deixe sempre em cima da mesa diante de mim os pães da presença.
Então, nessa mesa tinha os 12 pães da presença, que representavam ali as 12 tribos. Então, essa mesa ela também tem um significado e um sentido. A gente vê que na aula anterior, nós vimos que Moisés, Arão e mais 70 líderes subiram para o monte. Eles viram a Deus e o que eles tiveram lá? Tiveram comunhão com Deus, eles comeram. E essa mesa ela representa a mesma coisa. Ela representa a comunhão que Deus queria ter com o seu povo, porque nela deveriam ficar pães, alimento, e cada pão para cada tribo de Israel, ali a tribo de Dan, né, a tribo de Naftali, a tribo de Levi, né, todas essas tribos que esses pães representavam, e ela representa a comunhão que Deus queria ter. Então você está vendo aí mais ou menos como deveria ser essa mesa, né? Tinha ali as barras para segurar, os 12 pães, e revestida de ouro. Prosseguindo, nós vamos ter o candelabro. Então o candelabro está lá em Êxodo 25, do 31 ao 39. Deus vai falar também todas as medidas. Faça também um candelabro de ouro, o pedestal e as hastes e as taças e as flores e os botões formarão uma só peça. 6 braços sairão de seus lados, 3 de cada lado e uma haste central. Cada braço terá 3 taças em forma de flor de amêndoa e será enfeitado com 3 botões e 3 flores. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro, mas a haste central do candelabro terá 4 taças com o formato de flor de amêndoa, cada uma com o seu botão e sua flor. Entre cada par de braços haverá um botão e uma flor, além dos que vão por cima e dos que vão por baixo do conjunto dos braços. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro de ouro batido. Depois faça 7 lâmpadas, coloque as lâmpadas de modo que iluminem a frente do candelabro. Os cortadores de pavio e os apagadores serão de ouro puro. Você precisará de cerca de 35 quilos de ouro puro para fazer o candelabro com todas as peças que o acompanharão. Então a gente vê que era bastante coisa, 35 quilos de ouro. Tem essa imagem que era um candelabro grande, você está vendo aí, que era mais ou menos da altura do sacerdote ali. E ele também tem o seu significado, né? Tem o significado para iluminar e dar direção. Então ele tinha que ser grande, né? Ficava ali aceso sempre para iluminar toda aquela sala ali do templo. Prosseguindo, nós vamos ter o altar do incenso. Então vocês estão vendo aí uma imagem, mais ou menos como era o altar do incenso, que está lá em Êxodo 30, de 1 a 7. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. O altar deve ser quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 95 centímetros de altura. Os chifres nas pontas e o altar devem formar uma só peça inteiriça, revista de ouro, a parte de cima, as paredes laterais e os chifres. Além disso, faça uma moldura de ouro. Indo lá para o versículo 7, Arão queimará nesse altar o incenso aromático todas as manhãs quando vier preparar as lâmpadas, e também à tarde quando vier acendê-las. O incenso será queimado continuamente perante o Senhor de gerações em gerações. Então era um altar, vocês estão vendo aí, onde era queimado ali um incenso. E esse incenso ele tinha uma receita específica, né? A gente tá vendo aqui que Deus está organizando tudinho, a forma como ele queria ser adorado, como deveria ser o culto. Então ele dá todas as dimensões de cada peça e ele também dá a receita do incenso, que vai estar lá em Êxodo 30, do 22 ao 33. A gente vai estar lendo bastante aqui, irmãos. Então acompanhem aí na sua Bíblia, fique lá em Êxodo, que a gente vai estar tendo nossa aula focada basicamente ali. Em Êxodo 30, do 22 ao 33. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as mais finas especiarias, 6 quilos de mirra líquida e metade disso, ou seja, 3 quilos de cálamo aromático, 3 quilos de cássia aromática, com base no peso padrão do ciclo do santuário e aproximadamente 5 litros de azeite de oliva.
Entregue aos perfumistas especializados para prepararem uma mistura de aromas que será o óleo sagrado para unção. Use esse óleo sagrado para ungir o tabernáculo e a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar de utensílios e o altar de incenso, o altar das ofertas queimadas com todos os seus utensílios, a bacia com sua base. Deste modo você consagrará todas essas coisas e se tornarão santíssimas, e tudo que tocar nelas se tornará santo. Uso também o óleo da unção para derramar em Arão e nos seus filhos, e os consagros para me servirem como sacerdotes. Diga aos israelitas: esse é o meu óleo sagrado para unção, de geração após geração. Ele não deverá ser usado para ungir o corpo de nenhum outro homem. E não fabriquem outro óleo com a mesma fórmula. Esse óleo é sagrado e assim deve ser considerado. Qualquer pessoa que preparar o óleo com essa fórmula e ungir um estranho será eliminada do povo. Então a gente vê aqui a santidade e a separação das coisas para Deus. Deus, ele dá a receita do óleo que ele queria que fosse queimado, e que ele queria sentir o cheiro, que ele queria que fosse usado para santificar os utensílios e os sacerdotes. Então é essa receita, isso aqui é só para mim e para santificar as coisas dedicadas à minha adoração, ao meu culto. Estamos vendo que Deus organizando tudo. E na frente da Arca da Aliança também tinha um outro tipo de incenso. Lá dentro do Santo dos Santos, lá onde ficava a arca, também tinha um incenso que deveria ser queimado, e ele era uma outra receita também específica para ficar lá dentro do Santo dos Santos. Está lá em Êxodo 30, do 34 ao 38. O Senhor deu as ordens a Moisés a respeito do incenso, dizendo: junte as seguintes essências: estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantias iguais, e faça um incenso de mistura aromática. Tempere com sal puro e santo, segundo a arte do perfumista. Moa uma parte desse incenso para que se torne pó. Coloque o incenso e o pó em frente à Arca da Aliança, no tabernáculo, onde me encontrarei com você. Considere esse incenso santíssimo. Ninguém deve usar essa forma para fabricar incenso para o uso particular. Considere-no sagrado, dedicado ao Senhor. Quem fizer esse incenso parecido para usufruir de seu aroma será eliminado do povo. Então Deus queria separação e consagração total das coisas voltadas para o seu culto. Deus dá a receita certinha do óleo para ser queimado antes do Santo dos Santos e do óleo para ser queimado, do perfume para ser queimado lá dentro do Santo dos Santos. Então a gente vê que todos esses utensílios aqui, eles têm os seus símbolos, Deus quer ser habitado onde há onde há dedicação do povo em ofertar. Deus quer habitar onde há misericórdia, Deus quer ser adorado onde há expiação pelos pecados, onde há comunhão ali através dos pães, onde há luz através do candelabro, onde há o incenso que chega e que o agrada. E a gente olha para esses utensílios do tabernáculo e todos eles têm o seu significado aqui, mas eles também têm um significado que aponta para trás e para frente. A gente já vai entender isso. O significado que aponta para trás, Deus está os fazendo lembrar de Gênesis, então, para trás, a arca, ela lembra o Éden. Ela lembra a presença que Deus tinha no Éden. Deus fala que a presença dele vai estar lá na arca, não fala? Então, isso era para lembrar o povo do Éden. Eu tinha presença com vocês lá no Éden. O pecado entrou. Eu tirei o homem do Éden. Então agora eu quero ter a presença de novo com vocês através dessa arca. Os querubins que estão ali protegendo a arca é a mesma coisa que aconteceu no Éden. Quando o homem foi expulso do Éden, o que Deus colocou lá para proteger o Éden? Colocou querubins com espadas de fogo. E esses querubins, eles estão protegendo
a presença de Deus que está simbolizada ali dentro da arca. Eles estão por fora protegendo, como você viu ali, mas eles também estão estampados na cortina que separava o Santo dos Santos. Deveriam ter querubins bordados ali. Então a gente vê esse significado de Deus voltando para trás. A arca, a presença, os querubins, a proteção do homem, até a presença de Deus. A gente tem a mesa e o pão, que representavam a comunhão que Deus tinha lá no Éden. Deus tinha comunhão com o homem, Deus vinha todos os dias ter comunhão com o homem, até que o pecado entrou, se separou, mas ele volta a trazer esse símbolo para cá, para o tabernáculo. Eu tinha comunhão com vocês lá, agora eu vou ter comunhão com vocês aqui, através do pão, através da mesa, através da minha presença. O candelabro, você vê que o candelabro, ele parece uma árvore, não parece? Então, é esse símbolo que ele tinha. A árvore da vida, a árvore que tinha no Éden. Olhe para a árvore, representa a árvore da vida, a árvore do Éden. Eu estou voltando, as coisas estão voltando aqui para mim, né? Para eu ser o centro da adoração de vocês, para eu estar presente, vocês vão estar protegidos na minha presença através dos querubins, eu vou ter comunhão com vocês através do pão, eu vou ser a árvore da vida, eu vou estar presente com vocês. E eles também vão apontar, como apontaram para trás para o Éden, vão apontar para frente, para Jesus. A arca representa Jesus, a presença e a misericórdia de Jesus. Né? Jesus veio para estar presente, para ser a aliança e para ser a misericórdia, né, que teríamos em Jesus, através de Jesus. A gente tem os pães da presença lá no tabernáculo. Jesus é o quê? É o pão da vida, né? É o pão onde temos comunhão com o Pai, né? Ele fez ali a ceia. Este é o meu corpo, através do pão. Então, tudo isso tem esse significado apontando para frente também. Tem o candelabro, que era para iluminar, que representava para trás a árvore. Ali ele representa também o que viria através de Jesus. Jesus é o quê? O que ele faz também nas nossas vidas? Ele é a luz do mundo. Então esses são os significados que também tem através do povo olhar para trás, mas também ter uma visão para frente do que aconteceria. Prosseguindo, nós vamos ter lá em Êxodo 28 a separação de Arão e seus filhos para sacerdotes, a tribo de Levi. Vai dar todas as instruções das vestimentas, mas isso nós vamos ver a respeito de Levi, da tribo de Levi, uma aula mais detalhada. E aí vamos ter a construção em si do tabernáculo. Vocês vão ver aí uma imagem mais ou menos como era o tabernáculo, a parte de fora. Então, prosseguindo, nós vamos ter as instruções para o tabernáculo. Vão estar lá em Êxodo 26, vocês estão vendo aí mais ou menos como era o tabernáculo naquela época. Essa é uma construção real que tem lá em Israel, acredito. Fizeram uma construção nas medidas exatas como está na Bíblia, que está lá em Êxodo 26. 26:1. Faça o tabernáculo com 10 cortinas. O tecido deverá ser de linho fino, trançado com fios de tecido azul, vermelho, púrpura e vermelho carmesim. E mande artistas gravarem nelas desenhos de querubins, né? Como eu falei ali, os querubins protegiam também ali a cortina, estavam ali representando essa proteção do homem, ali como foi no Éden, ali pela separação dessa cortina que tinha os querubins e também na tampa. Cada cortina deverá medir 12 metros e 70 centímetros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de altura. Ele vai dar as instruções também das armações, né? As armações do tabernáculo deverão ser de madeira de acácia, né? Madeira que ele pediu para o povo ofertar. Cada armação deverá medir 4,5 metros de comprimento por 75 centímetros de altura. Cada armação deverá ter 2 encaixes paralelos para juntar uma a outra. Então a gente vê Deus dando toda a engenharia de como deveria ser. A altura medida, como vai revestir, onde vai encaixar, as cortinas, tamanho, como que deve ser feito. Então é muito legal
essa descrição do tabernáculo, Deus ali totalmente perfeito. A gente vê um Deus que sabe de todas as coisas, né? Deus, a gente fala que Deus é o médico dos médicos, Deus também é o engenheiro dos engenheiros, é o estilista dos estilistas, né? É o decorador dos decoradores, né? Deu toda a instrução pro povo ali das cortinas, dos bordados, da roupa, das armações, tudo certinho. Deus maravilhoso, né? E vamos lá, Deus dá todas as instruções das armações, vocês estão vendo aí, mais ou menos como era, né? As cortinas, eram 12 cortinas, e todas as armações, madeira, tudo que ia em volta. E a gente vai ali para a parte de fora, a gente vai ver, tá vendo ali, o altar do sacrifício. Vou colocar para vocês uma imagem mais próxima ali, como era. Então vocês estão vendo aí o altar do sacrifício. Tá lá em Êxodo 27, 1 e 2. Faça também o altar de madeira de acácia, ele deverá ser quadrado e medindo 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça, cubra de bronze o altar. Então você está vendo aí, esse altar ele era grande, e ele era grande para quê? Para caber um animal inteiro ali. A gente tem sacrifício de bois, a gente tem sacrifício de cabra. Então o sacerdote, os levitas ali encarregados, eles iam pegar os animais, o povo ia levar ali o animal, iam fazer expiação por seus pecados, e o levita ia sacrificar, ia queimar o boi e o animal nesse altar. Então ele tinha que ser um altar grande mesmo para caber um animal. E depois disso, tinha a bacia do lavatório. Vocês também vão estar vendo uma imagem aí. Então a gente tinha essa bacia do lavatório, deveria ser de bronze. E a gente vê que Deus pede esse bronze para as mulheres ali. Provavelmente era algo para que servisse como um espelho, né? Então tá lá em Êxodo 30, 17 a 21. O Senhor continuou falando com Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para servir de lavatório. Coloque a bacia entre o santuário e o altar e encha-a de água. Arão e seus filhos deverão lavar as mãos e os pés com a água da bacia, toda vez que entrarem no santuário ou quando se aproximarem do altar, para prestarem serviços ao Senhor, apresentando uma oferta queimada ao Senhor. Terão que lavar-se com a água para que não morram, eles lavaram as mãos e os pés para que não morram. Isso é lei permanente para Arão e os seus descendentes de gerações em gerações. Então vocês estão vendo aí, era uma bacia, né? Tinha ali era uma bacia grande, né? Que tinha que ter água, algumas bacias pequenas para eles lavarem as mãos e os pés antes de entrar ali dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. A gente vai voltar aqui para o tabernáculo e tem algo bem interessante a respeito do tabernáculo. A forma como ele foi montado, Deus vai dar ali, eu não coloquei aqui o texto, mas ele vai dar ali, faça as instruções para oeste, ele vai falar onde cada tribo deveria ficar, e tem uma questão bem interessante na disposição como está esse tabernáculo. Quando eles entravam ali para oferecer as suas ofertas, eles estavam contrários ao sol. Então, quando eles entravam, o sol estava atrás deles. Isso tem um significado com práticas idólatras dos outros povos, provavelmente do Egito e também dos cananeus, que tinham essa veneração pelo sol. Então esses povos eles se prostravam de frente para o sol. E Deus ele começa a fazer, manda fazer todos esses utensílios, ele está dando ali toda a forma como ele deve ser cultuado, e ele também começa a fazer todo esse desligamento da adoração a outros deuses, da adoração dos outros povos, ali como a gente viu na questão do altar de pedra, né, que não deveria ser talhado para não se parecer com outro altar de sacrifício. E a gente também tem essa questão deles estarem contrários ao sol,
porque eles provavelmente presenciavam ali onde eles estavam a veneração ao sol. Então eles viam os deuses se prostrando ao sol. Então quando eles entravam para fazer o seu sacrifício ali, o sol estava para trás deles. Então eles estavam dando as costas para o sol. Então a gente vê Deus fazendo todo esse desligamento de qualquer idolatria, de qualquer adoração a outros povos, né? Fazendo eles darem as costas para o sol. Ó, o sol não é um Deus, né? Eu não sou o sol, né? Eu sou o Deus que está habitando dentro da arca. Então vocês vão entrar de frente para mim aqui, e o sol vai estar nas costas de vocês, e quando vocês prestarem a sua adoração, quando vocês trazerem as suas ofertas aqui no altar ali no altar, onde vocês vão queimar, vocês vão estar com as costas para o sol. Bem interessante isso. Então a gente vê toda essa construção no tabernáculo dos seus utensílios. A gente vê que Deus queria habitar no seu povo. Deus fala, eu vou morar, eu vou caminhar com vocês. Quando o tabernáculo, quando a nuvem se mover, vocês desmontam, eu vou ir caminhando junto com vocês. Então a gente vê Deus desligando eles de todas as práticas idólatras, falando que queria estar presente, queria caminhar com eles, né? Sem uma adoração verdadeira, correta, seguindo os mandamentos e leis de Deus, ele não se manifesta entre nós, né? Nós temos no tabernáculo ele também a divisão do Santo dos Santos, né? Vamos ver uma imagem aí. Então você está vendo aí a divisão pro lado de fora. Tem ali o candelabro, a mesa com os pães, o altar do incenso, e lá tem aquela cortina dividindo, e a Arca da Aliança e a presença de Deus ficavam ali depois daquela cortina. E esse termo que ele fala, aqui dentro é o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, é o mesmo termo que ele usou lá quando Moisés ia para o Monte Sinai, é o mesmo termo. Lá era o Santo dos Santos, agora não é mais lá. Agora é aqui, agora Deus não está lá no monte. Deus está presente dentro do acampamento, junto com o povo, presente com eles ali. Então, seguindo ali em Êxodo, nós temos lá em Êxodo 40 a finalização do templo, de todas as instruções. E a gente vai lá começar em Levítico, a consagração de tudo que Deus manda fazer ali. Então, lá em Levítico, Deus manda consagrar, já separa a tribo dos levitas, Moisés, Arão, para serem sacerdotes, estarem à frente da separação das ofertas, fazendo todo o serviço sacerdotal e recebendo ali as ofertas do povo. Lá em Levítico 8, do 1 ao 13, disse mais o Senhor a Moisés, reúna Arão e seus filhos dele e junte as roupas deles, o óleo a ser derramado neles e o novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado, os 2 carneiros, a cesta de pães sem fermentos, e convoque toda a comunidade de Israel à entrada do tabernáculo. Então a gente vai ver a purificação, né, e lá em Levítico 8, 6, e pediu que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Então a gente tem a purificação, vamos se lavar. Tem as vestimentas para que eles fossem ali diferenciados do serviço sacerdotal, do serviço de adoração, do serviço das ofertas diante do povo. Levítico 8, 7. Depois Moisés vestiu Arão com o manto preso com cinto, e por cima pôs o colete sacerdotal, onde ia ali as pedras, né, o urim e o tumim. Depois o prendeu com o manto sacerdotal e com um cinturão bem trabalhado. Né? Deus ele separou ali todas as pessoas. Temos ali agora em Levítico 8, do 11 ao 12, Moisés ungindo todos os utensílios. Depois derramou óleo 7 vezes sobre o altar, ungindo o altar e todos os utensílios, como também a bacia e o seu suporte, e consagrando-os. Em seguida derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e consagrou-os. Então temos vestimentas separadas, temos a consagração através do óleo, temos o sacrifício pelo pecado, lá em Levítico 8, 14, 15. Então Moisés trouxe para perto deles um novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo colocou um pouco do sangue em todas as pontas do altar e
para purificá-los. Derramou depois o restante do sangue na base do altar e desse modo consagrou para pedir perdão pelos pecados. Levítico 9, 23 e 24. Assim Moisés e Arão entraram juntos no tabernáculo. E quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade de Israel. Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu a oferta queimada e as porções de gordura sobre o altar. Quando o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto no chão. Proscuneus, que vimos lá na primeira aula, adorando a Deus. Então a gente vê aqui consagração, separação, organização, toda a forma como Deus queria ser adorado e cultuado naquele contexto. Ele queria os melhores utensílios, ele queria as melhores ofertas, ele queria os melhores animais, ele queria ser adorado da melhor forma, com as melhores ações e atitudes do povo. Ele está organizando a adoração, o culto e a forma como ele deve ser cultuado, as ofertas, separando o povo totalmente das práticas de adoração idólatras e politeístas que eles tinham visto e vivenciado, né? Como a gente viu ali a respeito do sol, como a gente viu sobre as pedras, sobre as vestimentas. Então Deus está reorganizando toda a forma. Vimos que Deus, vimos os símbolos de cada utensílio, né, que Deus coloca ali. Primeiro eu quero habitar, primeiro você vai fazer um lugar para mim habitar. A gente Deus também separa quem ele queria que fizesse toda a parte artística ali do tabernáculo, toda a construção de cada coisa. Ele separa ali Bezalel e Oliabe. Ele fala, ó, já separei, eu quero que Bezalel e Oliabe, coloquei meu espírito, né, derramei neles o dom para que eles façam ali todos os utensílios. Então, irmãos, é muito legal a gente ver como Deus organiza todas as coisas, né? Como Deus ele se mostra e se revela para nós, para uma adoração verdadeira, para uma adoração genuína, para uma adoração para a forma como ele quer ser adorado, né? A gente vê que nesse contexto ele coloca todas essas coisas, mas vamos ver mais para frente que quando Jesus vem, ele se faz o sacrifício perfeito. Naquela época eram os animais, mas Jesus se faz o sacrifício perfeito. A gente vê que em Jesus nós temos a comunhão, nós temos a presença, nós temos o sangue, nós temos a propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus organiza e está já mostrando para o povo ali toda essa forma para eles olharem, começarem a olharem para isso, né? Um dia vai vir um sacrifício perfeito e vocês não vão mais precisar fazer desta forma. Eu vou concluir tudo isso em Jesus, né? Jesus vai ser o Santo dos Santos, Jesus vai ser aquele que vai habitar dentro de nós, ele vai ser a oferta perfeita, ele vai ser o sangue, nele vamos ter comunhão, neles vamos ter a presença. Então é maravilhoso a gente estudar tudo isso. Espero que tenham gostado da aula, foi um conteúdo grande, muitos textos bíblicos, espero que você estude bastante lá. Em Êxodo, a gente tem toda essa caminhada aí do povo, Êxodo, Levítico, a gente vê muitas leis ali, muitas coisas, né, que Deus começa a falar ali, ele começa a dar uma organização cívica ali pro povo, não façam isso, quando o filho desobedecer, se alguém morrer, se um boi fugir e matar alguém. Então tem tudo isso, Deus dando toda essa organização cívica, organização ali dos alimentos, organização social, Deus separando o povo de toda essa forma, construindo ali uma nação, uma civilização ali organizada e voltada para adorar um único Deus. Ok, irmãos? Obrigado por ter estado aqui comigo. Espero que tenham entendido e aprendido mais hoje sobre a adoração, né? A gente focou aqui em Êxodo e Moisés e na organização do tabernáculo. Então nós nos vemos na próxima aula.
vamos estar falando aí dos levitas, né? Um assunto bem legal, bem interessante, para a gente estar discutindo aí, para a gente estar aprendendo na nossa caminhada sobre adoração. Então, espero vocês na próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo, pela disposição de tempo, de estarem aqui comigo e que a gente possa caminhar junto. Nos vemos na próxima aula. Até mais.